Bem-vindos ao debate, onde a gente se dedica a uma exploração rigorosa e bem analítica de múltiplas perspectivas sobre o nosso material de estudo. É isso aí, sempre buscando ir além do óbvio, né? Exatamente. E hoje, nós vamos dissecar o curso de formação de bispo que é oferecido pelo portal 7AD Educacional. Um tema bem denso. Com certeza. A nossa questão central aqui é bem clara. Tipo, é possível ou até mesmo eficaz padronizar e transmitir toda a complexidade da vocação de um bispo através de um curso livre? Um curso de 900 horas, totalmente estruturado num ambiente virtual de aprendizagem, um AVA. Pois é, a grande questão da educação à distância para a liderança espiritual, sabe? Isso. Bom, a minha posição é que eu defendo que esse modelo, por ser pragmático e acessível, democratiza um conhecimento teológico que é vital. Ele instrumentaliza líderes que, olha, já operam no mundo real. Aham. E eu argumento de um lugar bem diferente. Eu vejo que transformar o episcopado, que é uma das chancelas mais profundas e sérias da liderança comunitária, em módulos digitais assíncronos, corre um sério risco. O risco de comoditizar e acabar esvaziando a própria autoridade espiritual que esse curso tenta certificar. Certo, eu entendo a sua preocupação. Mas para ancorar a nossa discussão no material, a gente precisa olhar para a justificativa fundamental que o texto nos apresenta. A base bíblica que eles usam, né? Exato. A missão estrutural do curso é baseada em Efésios 4, versículos 12 a 14, que fala explicitamente sobre o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Na minha leitura, esse formato de curso livre EAD, que é amparado pela Lei 9394 de 96, não é uma aventura acadêmica. Não. Você vê como o que, então? Eu vejo como uma resposta sociológica a uma lacuna massiva. Pensa no cenário das igrejas independentes no Brasil hoje. A gente tem milhares de indivíduos que já exercem liderança nas comunidades, que já têm o chamado prático. Sim, pastores e líderes de bairros operando muitas vezes sozinhos. Isso, mas que operam sem nenhuma base formal. O material propõe uma estrutura de 12 matérias bem definidas e uma carga horária de 900 horas. Quer dizer, isso exige muita dedicação. O formato permite uma requalificação profissional bem flexível para o trabalhador comum. A sua leitura do cenário sociológico é precisa, eu concordo com o diagnóstico. Mas a solução que o material propõe apresenta, contradições profundas com a natureza do cargo de bispo. Contradições em que sentido? O meu foco recai nas limitações de você pegar um título histórico e teológico pesado como esse e enquadrar num formato EAD, que não tem regulação acadêmica estrita do MEC. A premissa de que a liderança cristã de alto escalão, sabe, aquela mediação de conflitos e aconselhamento pastoral, possa ser forjada por fóruns online e provas de múltipla escolha é, no mínimo, problemática. Mas o sistema de ensino à distância evoluiu muito. Sim, mas olha a linguagem do material. Ele tangencia muito o transacional. Vemos o destaque para descontos, né, tipo de R$ 250 por 150, e a promessa de uma certificação digital rápida em 15 dias após a conclusão. Bom, isso é marketing educacional básico, né? Mas essa mecânica contrasta violentamente com o desenvolvimento orgânico. O bispo, historicamente, depende de mentoria direta, presencial. É isso que atesta se o líder é digno dessa responsabilidade, e não um boleto pago com desconto. Olha, eu acho que essa crítica à linguagem de marketing foca muito na superfície e acaba ignorando a engenharia pedagógica do conteúdo. Vamos desconstruir o currículo um pouco. Vamos lá. O texto nos mostra 3 módulos incrivelmente robustos com foco num pragmatismo técnico. Estamos falando de disciplinas como exegese bíblica e homilética. Matérias pesadas de seminário. Sim. E para quem não está familiarizado, a exegese é a ciência de extrair o significado original e preciso de um texto antigo, evitando achismos, né? E a homilética é a arte de preparar e entregar um sermão. O curso não promete fabricar a vocação. A vocação é como a videira, orgânica e incontrolável. Uma metáfora interessante. O currículo funciona como a treliça, sabe? Aquela estrutura de madeira que impede a videira de crescer de forma caótica pelo chão. Dar a um líder que muitas vezes é iletrado teologicamente um kit de ferramentas de interpretação não esvazia a vocação dele. Pelo contrário, protege a comunidade de erros doutrinários.
A metáfora da treliça pressupõe que o curso está apenas guiando habilidades técnicas, mas o problema central surge quando o currículo tenta modular o imponderável. Como assim o imponderável? Veja a estrutura do módulo 3. A 12ª matéria se chama literalmente Ministério do Bispo. O material sugere com todas as letras que a essência, o peso e a conduta ética desse cargo de ápice hierárquico podem ser transferidos como um módulozinho acadêmico final. Mas é um módulo orientativo. Até pode ser, mas o texto cita como objetivo preparar o aluno para aconselhamento de famílias e adolescentes. Peraí, aconselhar uma família fragmentada não é uma questão de ler um PDF sobre resolução de conflitos num AVA. Eu não diria que é só um PDF. Tem fóruns, tem interação. Sim, mas requer uma calibragem de empatia, um discernimento situacional e leitura de linguagem corporal que a gente só adquire na fricção do convívio humano, sabe? O currículo falha feio ao tratar a maturidade ministerial como uma competência administrativa que você absorve via download. Mas a exigência de que o ensino religioso superior dependa exclusivamente do atrito presencial desconsidera a evolução da transmissão de conhecimento. Você acha? Com certeza, o curso não elimina a vivência comunitária desse líder. Ele apenas adiciona um eixo de letramento rigoroso a uma pessoa que, repito, já está inserida numa comunidade. E olha, para demonstrar que não estamos falando de um material raso e feito às pressas, o texto traz um selo muito claro. Qual selo? A nota de direitos. Copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Estamos observando o resultado de mais de 2 décadas de codificação de conhecimento. Caramba, mais de 20 anos! 25 anos, de 2001 projetado até 2026, de refinamento institucional. Eles empacotaram uma teologia que antes era restrita a seminários internos fechados. Isso quebra um monopólio geográfico e financeiro do ensino teológico. Isso é verdade, a acessibilidade é um ponto forte. Total. A duração flexível, tipo de 12 a 24 meses, permite que o mecânico, o advogado ou o professor de escola pública que também pastoreia uma congregação no fim de semana acesse essa inteligência sem precisar abandonar o sustento dele. Bom, o esforço de décadas na compilação do material não anula o risco do produto final. E se a democratização é a grande meta declarada, a gente precisa examinar a linha tênue entre democratizar o acesso e comoditizar as credenciais de autoridade. Você ainda bate na tecla da comoditização. Porque o material revela uma ênfase exaustiva, eu diria quase obsessiva, na documentação legal e burocrática, né? Ele detalha decretos presidenciais, pareceres do Conselho Estadual de Educação, quer dizer, cita repetidamente a Portaria 330 de 2018 do MEC sobre diplomas digitais. E isso é ruim. Isso traz segurança para o aluno. Segurança jurídica. Talvez. Mas ele garante a emissão do certificado digital gratuito em 15 dias e ainda oferece uma versão impressa num papel especial por R$ 79,90. Simultaneamente, o texto declara com todas as letras que não há exigência de escolaridade anterior. Isso é para ser inclusivo. Eu sei, mas quando você sobrepõe uma carga maciça de jargão jurídico e selos governamentais a um curso que não exige sequer o ensino médio completo, o mecanismo cria uma ilusão de autoridade endossada pelo Estado. Ilusão. Sim, cria-se um atalho puramente burocrático, onde o foco desliza do aperfeiçoamento intelectual do obreiro para a obtenção de uma mera carteirada religiosa. Olha, a interpretação de que o arcabouço legal é uma ilusão de autoridade inverte a lógica da proteção ao consumidor no Brasil, na minha opinião. A menção detalhada à Lei 9.394 e aos decretos existe justamente porque o nicho de cursos livres de teologia atua numa zona que não é regulamentada pelo Estado. Certo. Eles precisam se resguardar. Exato. O material não está fingindo ser uma graduação federal. Ele está sendo radicalmente transparente sobre os limites da certificação, garantindo que o aluno está amparado legalmente para exercer o ministério dentro do escopo religioso. Mas e a falta de escolaridade prévia? Essa é a força motriz do projeto. O material abraça o pedreiro e o pós-graduado juntos, mas ele não nivela por baixo.
E é aqui que entra o rigor invisível do método. O texto exige, para conclusão, um trabalho de conclusão de curso redigido rigorosamente dentro das normas da ABNT. Normas da ABNT. Ok. Pensa na carga cognitiva necessária para alguém, sem educação formal prévia, estruturar uma tese argumentativa com citações, referências bibliográficas e formatação estrita. Essa exigência atua como um funil de dedicação tremendo. É um proxy de rigor acadêmico inserido no ambiente livre. Entendo. Exigir margens de 3 centímetros e citações da ABNT filtra a disciplina acadêmica, sim, eu concedo esse ponto. Mas, filtrar a disciplina para a escrita de um TCC não é o mesmo que avaliar a fibra moral e a vocação de um indivíduo para presidir uma congregação. Mas aí entramos numa questão de como o método de avaliação funciona de verdade no AVA. Pois é, e essa lacuna nos obriga a confrontar o próprio mecanismo. O AVA é descrito exaustivamente como um sistema de gestão de aprendizagem desenvolvido para organizar materiais e gerar relatórios de performance. E essa é a mecânica da avaliação, um banco de dados que registra o acesso aos slides. Que garante que o aluno pelo menos lê o material. Contabiliza o tempo de vídeo e afere o índice de acerto num teste objetivo de administração eclesiástica. Reduzir a validação de um bispo a relatórios gerados por um algoritmo é adotar uma visão puramente mecanicista. Mecanicista não, objetiva. Mas a autoridade de um bispo exige a capacidade de sofrer com os que sofrem. Como um software avalia se o candidato tem a integridade necessária para não ser um lobo em pele de ovelha, um risco que o próprio texto faz questão de mencionar? A resposta direta para isso é que o AVA não afere a alma, ele afere o domínio da matéria. E isso, por si só, já mitiga uma enorme porcentagem do risco de charlatanismo, sabe? Será que mitiga mesmo? Exige que o aluno passe por módulos de eclesiologia, que estuda a governança ética e transparente de uma igreja, e afere objetivamente se ele reteve os conceitos, o software está construindo uma barreira. O próprio material justifica a sua existência para evitar que o líder seja levado por todo o vento de doutrina. A ignorância teológica é um problema sério. É o solo fértil onde abusos de autoridade e manipulações financeiras prosperam. O AVA traz objetividade. Nas ordenações tradicionais, muitas vezes puramente presenciais, a gente vê muito favoritismo pessoal, nepotismo, a política eclesiástica ditando quem sobe ao episcopado. O famoso quem indica. Exatamente. O algoritmo é cego a esses vieses. O julgamento contínuo do caráter não termina no AVA. Ele é transferido para a comunidade que esse líder vai presidir. O sistema fornece o mapa, mas quem julga a caminhada é a igreja local. A ideia de que o AVA filtra o charlatanismo por testes ignora que o conhecimento das diretrizes éticas não garante a prática delas. Indivíduos manipuladores podem facilmente gabaritar um teste de múltipla escolha sobre ética e formatar um TCC impecável, não acha? Sim, manipuladores existem em qualquer formato, mas o núcleo do meu argumento não é que a educação teológica digital seja inútil. Longe disso. É que o título concedido não é proporcional ao meio de avaliação. A certificação não é um diploma de fundamentos teológicos. O texto atrela o sistema diretamente à titulação de bispo. Um título com um peso histórico gigantesco. O maior de todos. Carrega a máxima chancela de reverência. Ao atrelar essa chancela a um processo cognitivo, assíncrono e virtual, a instituição avaliza aquele indivíduo para a sociedade civil. Se o processo exige só enviar RG, CPF e comprovante de residência para entrar no AVA... E passar pelas 900 horas? Sim, mas o resultado final é alguém credenciado para implantar igrejas usando um título milenar. A infraestrutura pedagógica não suporta o peso sociológico da promessa. Cria teóricos eficientes em hermenêutica, mas que escaparam da forja inevitável da correção mútua diária, que só o presencial garante. Olha, a sua análise sobre a disparidade entre o método e o título é realmente o ponto de tensão central aqui. Mas eu acho que essa visão assume que a estrutura presencial tradicional seja a única forja válida. E a realidade das megacidades e das vastas periferias no Brasil já provou que isso é inviável, sabe?
Inviável em termos de escala, talvez. Exato. Ao organizar o currículo com matérias como administração eclesiástica logo na base, o curso reconhece que o Ministério do Bispo Moderno envolve lidar com CNPJ, com contabilidade, com gestão de crises. O pragmatismo não ataca o aspecto sagrado da vocação, ele organiza a execução dela. Ajuda na parte burocrática do dia a dia? Muito. Um líder vocacionado, mas que é desorganizado e sem base, tem um risco altíssimo de colapso estrutural. A flexibilidade do AVA não propõe substituir a igreja pelo portal, propõe equipar quem já está na comunidade. O diploma digital rápido é só o reflexo da nossa era, mas as 900 horas representam um mergulho que a imensa maioria jamais faria. É inegável que a administração eclesiástica traz um benefício imediato, eu concordo. E o acesso a essas ferramentas é um ganho líquido para qualquer líder isolado. No entanto, quando o texto exalta o benefício de estudar no seu próprio ritmo, ele ressalta um conforto que é um pouco paradoxal ao treinamento pastoral, né? Paradoxal como? A formação profunda não ocorre no ritmo conveniente do aluno. Ela ocorre no ritmo caótico e imprevisível das crises da comunidade. As falhas humanas, os conflitos no grupo, essas não são distrações. Elas são o currículo oculto principal. Mas o aluno continua vivendo isso enquanto estuda. Sim, mas o AVA, por design, isola o aluno dessa fricção no momento do aprendizado formal. Ele transfere a informação brilhantemente, mas não a gravidade do cargo. Relatórios de performance mapeiam a inteligência, não a capacidade de autossacrifício. O risco não é o livro aprender gestão, é ele acreditar que o diploma do AVA valida completamente o chamado dele. Bom, chegamos à essência da nossa divergência. A minha perspectiva, para resumir, se consolida na constatação de que a realidade exige ferramentas estruturais. Diante de uma explosão de comunidades de fé e líderes voluntários, o curso de formação de bispo oferece um arcabouço muito sólido. É uma tentativa de organizar o caos. Exato. A exigência do TCC nas normas da ABNT, as 900 horas, e a clareza jurídica não esvaziam a vocação, mas democratizam o letramento teológico. A treliça tecnológica e o pragmatismo formam a base para que esses líderes orgânicos atuem com solidez doutrinária. A minha leitura final permanece bem cautelosa, sabe? O letramento teológico é urgente. Mas a mecânica escolhida, um sistema de gestão de aprendizagem puramente transacional, focado em certificações imediatas, entra em choque com o peso da autoridade de um bispo. Entendo seu ponto sobre o peso do título. Pois é, a comoditização nesse modelo isolado pode até preencher o intelecto com doutrinas e leis, mas a gente corre o risco de esvaziar a legitimidade moral e o rigor relacional que apenas o atrito presencial orgânico pode garantir. Apesar dessa polaridade profunda sobre o método e o título, há um ponto de convergência inegável entre as nossas visões, né? E com o próprio texto base também, o princípio de que o reino precisa de pessoas preparadas. Ah, com certeza. Ambos reconhecemos que o isolamento intelectual e a ignorância sobre ética ministerial são riscos muito maiores do que qualquer debate sobre plataformas EAD. O conhecimento sempre vai ser um antídoto contra a manipulação. Sem dúvida, a provocação real que fica é sobre os limites das nossas ferramentas. Até que ponto as instituições podem esticar a eficiência tecnológica sem romper com a seriedade inerente à formação humana? Exatamente. O material nos dá um laboratório claro para enxergar os dois lados dessa evolução digital na religião. Fica a reflexão sobre o que realmente constitui a aprovação plena de um líder nos dias de hoje. Uma excelente reflexão para a gente terminar. Fica o questionamento para você continuar explorando o tema. Obrigado por nos acompanhar em mais essa discussão profunda. Até a próxima.